Esther era uma pessoa que perdeu os pais, era estrangeira, e vivia em um lugar onde falar a verdade podia custar a sua vida. Mesmo assim, Deus colocou essa mulher no lugar certo, na hora mais perigosa da história. Talvez você também esteja vivendo um tempo de silêncio, um tempo em que as coisas parecem não fazer sentido e a voz de Deus parece distante. Mas a história de Esther, a rainha corajosa, prova uma verdade poderosa. Deus age mesmo quando o nome dele não é citado. A história dela não é apenas sobre um passado distante. É sobre o seu presente e o seu propósito. Esther não nasceu em um palácio. Ela não foi criada para ser rainha. Pelo contrário, ela era uma jovem judia, órfã, criada por seu primo Mardoqueu, em uma terra estrangeira, a Pérsia. Ela vivia no anonimato, sem a menor ideia de que Deus estava escrevendo uma história muito maior para a vida dela. E então, uma oportunidade surge. O rei busca uma nova rainha, e a Bíblia diz que Esther alcançou favor aos olhos de todos quantos a viam, e depois ela alcançou o favor do próprio rei. Esse favor não é sorte, não é acaso. Favor é quando Deus move as peças invisíveis no tabuleiro da vida, para cumprir os seus propósitos eternos. A vida comum de Esther estava prestes a se tornar o palco de um milagre extraordinário, e o mesmo pode acontecer com você. De repente, a segurança do palácio se transforma em uma armadilha mortal. Um decreto é assinado pelo rei, influenciado pelo perverso Amã. Em um dia específico, todo o povo judeu no império seria exterminado. Imagine o pânico, o desespero. Esther, agora rainha, tinha uma escolha terrível: ficar em silêncio e talvez salvar a própria pele, ou arriscar tudo, falar pelo seu povo e enfrentar a morte certa. É nesse momento que seu primo Mardoqueu envia a ela uma mensagem que ecoa através dos séculos. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Essa frase muda tudo. Não era sobre ela, não era sobre o conforto dela, era sobre o propósito de Deus para aquele momento exato da história. Esther sentiu medo. A Bíblia é realista, não esconde a humanidade dos seus heróis. Ela sabia que se apresentar diante do rei sem ser chamada era uma sentença de morte, a menos que ele estendesse o seu cetro de ouro. A lei era clara, mas a fé dela era maior que a lei dos homens. Depois de pedir que todo o seu povo jejuasse com ela, Esther toma a sua decisão e declara uma das frases mais corajosas de toda a Escritura: irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Isso não é uma atitude imprudente ou desesperada. Isso é fé em ação. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é obedecer a Deus, apesar do medo. É dar um passo de fé mesmo quando suas pernas estão tremendo. E aqui está a parte mais incrível de toda a história. O nome de Deus não aparece uma única vez em todo o livro de Esther. Nenhuma vez. Não há profetas narravícios, não há milagres explícitos como o mar se abrindo, há apenas silêncio. Mas mesmo sem ser mencionado, Deus está presente em cada capítulo, em cada detalhe, em cada reviravolta. Ele está na insônia do rei, que o leva a ler as crônicas e descobrir a lealdade de Mardoqueu. Ele está no momento exato em que Esther entra e o rei estende o cetro. Ele está na queda de Amã e na exaltação de Mardoqueu. O plano do inimigo é completamente desmascarado e revertido. Quando Esther decidiu falar e agir, Deus já tinha ido à frente dela, preparando o caminho. Porque mesmo quando o céu parece em silêncio, Deus ainda está trabalhando nos bastidores. Talvez hoje você se sinta como Esther. Talvez você esteja em um lugar difícil, uma situação que não escolheu. Talvez o medo esteja gritando nos seus ouvidos, dizendo para você ficar quieto, para não se arriscar. Talvez Deus pareça distante, em silêncio, mas lembre-se da história de Esther. Você pode não ter escolhido a posição em que está, mas Deus escolheu você para este tempo. Ele te colocou aí por um motivo. Não sei qual, não se esconda. A sua voz tem um poder que você talvez não imagine. O céu está atento, esperando pelo seu passo de fé. Obrigado por assistir. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias de fé e coragem.